Olá, olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo. Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora Gemília. Quem não é inscrito, se inscreve e deixa o like. Vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus. E esse será o último, porque nós vamos aqui para os últimos capítulos de Apocalipse, né? Quando leres a Bíblia, entre no seu quarto, tenha paz, ore a Deus, peça de sabedoria. Tenha temor para com Deus e caráter, né? E peça a Ele para abrir o seu entendimento, que a todos Ele abrirá. Então, gente, sem muita conversa, sem muitas delongas, bora para a leitura. E vamos iniciar aqui no 20 de Apocalipse. E 20 de Apocalipse, o textuário da palavra diz assim: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto, por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está dizendo que Jesus virá e reinará no mundo por 1000 anos. E que o diabo será preso por esses 1000 anos. Satanás é solto e depois vencido para sempre. E, acabando seus 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e cercarão o arraial dos santos, e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui diz que a gente será julgado pelas obras, né? Os novos céus e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já a primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como
fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava sitiada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, um décimo, jacinto, o duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Admoestações e promessas finais, conclusão. O cachorro começou a latir agora, Deus. Parece que é uma coisa. Toda vez que a gente começa a ler a Bíblia, começa. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venha, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem
e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui a gente vê bem aqui o que farão, né? Olha só, olha o que diz aqui, porque tem gente que fala, não, Deus, ele só importa com o coração. É só seu coração. Não, Deus conhece meu coração. Isso, Deus conhece o nosso coração e conhece nossa mente também. Então, a gente quer enganar, mas não engana Deus, não. Então, aqui está deixando bem claro. Quem ficará de fora da cidade celestial, do céu? Os cães e os feiticeiros e os que prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Tem gente que acha que idólatra é só aquele que idolatra as imagens, né? Não é não, gente. Qualquer coisa que você colocar acima de Deus é idolatria. Por isso que a Bíblia fala lá dos 10 mandamentos, deixou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama mais sua casa do que a Deus, você está idolatrando sua casa. Se você ama mais seus filhos do que a Deus, ele está idolatrando os filhos. Deus já deixou bem claro, né? E aqui fala do quê, gente? Ó, quem se prostitui, né? As pessoas aí levam uma vida desarragada, sei lá, desgarrada de Deus, não procura Deus, né? Vive nesse mundão, vai pra carnaval, faz tudo que não deve, né? Quando morre, muita gente aí, muita gente morrendo, nós vemos nos comentários, que Deus te receba, que você tá no céu. Aqui tá bem claro que quem entrará no céu, as pessoas que vão entrar no céu. Porque, às vezes, né, a gente abandona o mundo, quando a gente aceita Jesus, a gente desce a água do batismo, morre a velha mulher e nasce a nova mulher, morre o velho homem, nasce a nova homem, né? Então a gente tem que apartar das coisas mundanas. Daí, tem gente que acha que não. Aí você vai pra igreja, você se santifica, se purifica, você anda no caminho certo, né? No caminho que o livro aqui ensina. Né? E a pessoa fala assim, porque tem gente que fala assim, só porque tá na igreja, só porque acha que vai pro céu. Não, não é porque tá dentro da igreja, tem muita gente pecadora. Mas quando você é uma nova criatura, você vai viver pautado aqui, ó, no livro da vida. Então daí você vai pro céu sim, né? Agora, também não adianta viver nesse mundão, fazendo tudo que não presta, as concupiscências, né? Bebedeira, glutonaria, bebedeira, vai pra carnaval, essas festas mundanas, festas pagãs aí, e achar que, não, Deus conhece meu coração. Ele não é açougueiro. Ele conhece nosso coração, conhece nossa mente. Por isso que eu falo sempre, gente, ó. Leiam a Bíblia, mas tenha caráter para com Deus. Porque aqui ela vai te ensinar o caminho certo, correto, né? Vai te afastar da mundanidade. Porque o mundo jaz do maligno, né? Quem domina esse mundo, quem é? Satanás. Então, se você quer ir pro céu, você tem que descer as águas do batismo. É uma igreja séria. Tem que procurar uma igreja séria, uma igreja... Tem que fazer uma pesquisa aí. Tem muitas igrejas aí que só é fachada. Isso é o batismo. Começar a ler a Bíblia e abandonar as coisas do mundo, né? Porque assim, só assim a gente verá Deus. Porque a Bíblia fala, quem entrará no céu, limpo de mão e puro de coração. E agora, gente, eu terminei a Bíblia aqui, só que falta um capítulo, acho que é um de Jó, que eu apaguei, eu fiz o vídeo, mas eu apaguei, que tinha outro assunto no meio dele, não tinha nada a ver com o vídeo da Bíblia, daí eu acabei apagando ele, e outro de Salmos, que eu vi ali, que eu acabei apagando, que acho que é o 119. Eu vou ver aqui direitinho, eu vou fazer depois esses últimos 2 livros, que é um de Jó e um de Salmos, e daí a Bíblia tá completa no meu canal. Quem não gosta de ler pode escutar. A gente, às vezes você põe ali, ó, na pia, vai lavando a louça, tá no tanque, não tenho tempo para ler a Bíblia, aí não gosto de ler. Põe lá no início, vai lá lavando a roupa, aí, escutando, né? Então, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.